Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos. Mais um capítulo do Lições Fraternais. Fazendo a nossa leitura semanal aí do livro Palavras de Vida Eterna, chegamos hoje no capítulo 37. É um tema, como tantos outros, mais um de aprendizado, mais um que às vezes nos salta aos olhos só pelo tema, que a gente vê o que a gente pode aprender, o que a gente vai extrair de interpretar acerca dessa lição de hoje. Reparemos nossas mãos. Esse é o tema que Emmanuel deu ao capítulo 37 do Palavras de Vida Eterna. E ele faz referência a uma fala, a uma escrita, do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 3, que diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpa. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, preparando a colheita. Mãos que constroem lares, escolas, cidades e nações. Mãos que escrevem, amando em louvor do conhecimento. Mãos que curam na medicina, que plasmam a riqueza da ciência e da indústria, que asseguram o reconforto e o progresso. Todas elas se abrem, generosas, na direção do infinito, gerando aperfeiçoamento e tranquilidade, reconhecimento e alegria, conjugando-se abnegadas para a extensão das bênçãos da sabedoria e de amor na obra de Deus. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que recolhem o ouro devido ao trabalho em favor de todos, transformando-se em garras de usura. Mãos que acionam apetrechos de morte, convertendo-se em conchas de sangue e lágrimas. Mãos que se agitam na mímica estudada de quantos abusam da multidão para conduzi-la em disciplina em proveito próprio. Mãos que ferem, que coagulam o fel da calúnia em forma de letras, que amaldiçoam, que envenenam e que cultuam a inércia. Todas elas se cerram sobre si mesmas em círculos de aflição e remorsos pelos quais se aprisionam as trevas do sofrimento. Reparemos, assim, a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Mestre Divino, passou no mundo estendendo-as no auxílio de todos, ensinando e ajudando, se curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas e, para mostrar-nos o supremo valor das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz, de mãos estendidas, como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Pois é, capítulo 37, reparemos nossas mãos, referência a Mateus, capítulo 8, versículo 3 do Novo Testamento, e eu peguei ali do 1 até o 4. E ele diz assim: Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que o leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Não conte isso a ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles. Veja só. O que ele está falando aqui? Aqui o texto, ainda que a interpretação seja simples, mas o poderio que ele dá, ele continua falando da humildade, já vamos falar isso de antemão aqui, da humildade, no mesmo instante que ficou purificado da lepra, Jesus diz: não conte isso a ninguém. Então Jesus nunca quis o holofote, nunca quis chamar a atenção. Curou o leproso e disse para que não contasse a ninguém. Aquele homem, na fé que aquele homem tinha, como dissemos, trazendo um pouquinho do gancho da semana passada, aquele homem tinha aquela esperança de esperançar. Então ele reconhecia o poderio de Jesus, mas ele também continha a fé embutida nele. Ele tinha fé de sabendo que Jesus poderia curá-lo, mas ele acreditava também na mudança. Ele acreditava também numa vida que estava no porvir, naquilo que vida futura, aquilo que poderia vir depois da bênção de Jesus através
das mãos. Jesus só lhe disse, repetindo aqui, ó, eu quero, fique purificado. Veja, ele falou exatamente o que o homem pediu para que ele dissesse. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Então ele acreditava que Jesus era realmente o enviado de Deus através da sua pureza espiritual. Reconhecia em Jesus toda a sua grandeza de ensinamentos, de amor, de caridade. Então essa é a fala dele e Jesus faz exatamente o que ele pede. E na sequência permanece na humildade, pedindo para que ele não relate isso a ninguém, mas que continue professando a sua fé e vá lá dizer para o sacerdote para examinar que ele já estava curado. E veja, o foco do texto é o quê? O poderio das nossas mãos. Né? E quando a gente fala de mãos, tudo em nós é revertido de alguma forma para alguma coisa. Como assim? As minhas mãos, as mesmas mãos que acariciam, são as mãos que podem machucar alguém. A minha fala, a mesma fala que enaltece, que enobrece, que elogia, que agradece alguém, é a fala que deprecia, que faz pejorativo de uma pessoa, que denigre uma pessoa, que chateia, que magoa. Então veja como nós temos ferramentas pelas quais o simples gesto, o simples se manifestar nosso já demonstra muita coisa. E aí vem essa reflexão através dessa lição em relação às mãos, o que estamos fazendo dessas mãos. Como no texto, os exemplos que Emmanuel nos dá, em que muitos podem atuar de forma na elevação, na forma do bem, de exercitar o bem. Mas tantos outros usam essa ferramenta divina que é as mãos no mal. E aqui eu posso exemplificar, que fica fácil e nítido para todos nós, como Jesus nos ensinou essa lição da imposição das mãos. E veja, a gente pode sair aqui, como o nosso foco é sempre espírita, porque é a doutrina espírita que nos baseamos, mas nós podemos sair livremente e tranquilamente e trazer outras religiões para ver esse ensinamento acontecendo. Quem de nós já não presenciou numa missa do catolicismo, e falo isso com todo respeito, a imposição das pessoas que estão lá, do padre, em relação ao enfermo, em relação aos presentes da missa, a imposição das mãos numa oração, na oração do Pai Nosso, qualquer que seja da Igreja Católica, ou seja, aplicação das mãos. No protestantismo, no evangélico, né? Também a intercessão, rogando filhos e filhas do mesmo Pai, rogando por aquele necessitado, com a imposição das mãos. Quando nós vamos no centro espírita e vamos lá, para quê? Para tomar um passe, assistir uma palestra, ou passe, ou fazer um tratamento, o passe aplicado de que forma? A troca de energia que é ensinada através do passe se dá de que maneira? A imposição das mãos. Então está vendo como em cada religião a gente identifica o mesmo ensinamento de Jesus sendo aplicado da mesma forma. Mãos que operam no bem, mãos que trabalham pelo próximo, mãos que operam a caridade. Então veja que ensinamento grandioso de Jesus e que prospera em cada uma dessas religiões. É o ensinamento dele que está aqui. Né? E aí são mãos que trabalham no bem. E aí eu trago para a gente entender bem como fica essa questão do livre-arbítrio em relação às nossas mãos, que nós fazemos com ela o que nós quisermos, mas depende da nossa reflexão, se está indo no bem ou no mal. Tem uma historinha curiosa que diz assim que um menininho admirava um sábio. E o sábio acertava tudo. E até um dia ele falou assim, eu vou pegar esse sábio. Aí o que ele fez? Apanhou um passarinho e pôs em uma de suas mãos e chegou com as mãos para trás, sim, e em uma delas estava o passarinho vivo, mas estava lá preso em suas mãos. E disse para o sábio, olá sábio, queria que o senhor me dissesse em qual mão está o meu passarinho e se ele está vivo ou morto. Aí o sábio, aquele que advém da sabedoria,
e percebeu a perspicácia, percebeu ali a forma ludibriosa que o menino queria envolvê-lo, e ele já foi respondendo. Ele falou assim: como esses passarinhos está, se está vivo ou está morto, depende de você, depende da sua mão. Porque se eu disser que ele está morto, você abrirá sua mão e o libertará. Porém, se eu disser que ele está vivo, você, com a mesma mão, o esmagará e dirá que eu errei, pois o passarinho está morto. Então veja, é um texto singelo, mas que traz essa capacidade do nosso livre-arbítrio através das nossas mãos. E aí? Como estão operando as minhas mãos? Como estão operando as vossas mãos? Estão operando no bem? Essa é a reflexão de hoje. Na semana que vem a gente se vê. Tenha uma boa semana. Fique com Deus. Até. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.